Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Petrocast, podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região, hoje para falar sobre assédio moral na Petrobras. Pois é, essa é uma pauta recorrente dos sindicatos, uma vez que o assédio moral é prática quase que intrínseca ao capitalismo, mas se torna mais evidente em tempos de crise como agora e em tempos de governos autoritários, negacionistas e que prestigiam gestões antidemocráticas. Então, nós acendemos mais uma vez o alerta vermelho para a necessidade de combater este mal que afeta os trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras. Para falar sobre isso, a gente traz hoje o trecho de uma live da FNP, transmitida no último dia 26, quando a federação lançou a campanha nacional Assédio Não é Legal, contra o assédio moral e sexual na Petrobras. O debate na live foi muito bom, vale a pena conferir. Vocês então vão ouvir aqui a apresentação do Carlos Eduardo Carrusca, que é professor da Faculdade de Psicologia da PUC Minas e doutor em Psicologia do Trabalho pela Universidade Federal de Minas Gerais. E os comentários da Daniela Sanches Tavares, que é psicóloga formada pela Unesp de Assis, com aprimoramento em Saúde do Trabalhador pelo Sereste, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. E vão ouvir também os comentários do Marcelo Juvenal, da FNP, que fez a apresentação da live. Infelizmente, nós tivemos que tomar a decisão difícil de não usar a live toda. Como eu disse, é um debate de 1h30, mas o link do material completo está aqui na descrição do episódio. Vale a pena ir lá e conferir, sobretudo para pegar a fala da doutora Daniela, que traz uma apresentação com slides de um estudo produzido pela Fundacentro sobre violências e assédio moral no trabalho. Bom, antes de ir para a live, nós vamos falar com Rafael Prado para saber sobre a situação do assédio moral na Petrobras e sobre como é que está indo essa campanha contra o assédio moral promovida pela FNP. Fala, Rafa. Olá, Manu. Olá, ouvintes do Petrocast. Essa campanha é uma importante iniciativa política da direção da Federação Nacional dos Petroleiros e seus sindicatos, que reconheceu a necessidade da gente intensificar o combate a essa prática. Não apenas aqui na nossa base, em São José, mas de maneira geral no sistema Petrobras, nós estamos vendo a intensificação da utilização do assédio como ferramenta de gestão do efetivo por parte dos gerentes da Petrobras. É um momento de crise, como você bem citou no início desse episódio, é um momento em que a empresa reduz suas atividades, consequentemente, os gerentes têm metas a cumprir que tem a ver com a precarização, a diminuição das condições de trabalho dos empregados da Petrobras, consequentemente o assédio vem aparecendo com mais força. Então, essa campanha começou com essa live, os sindicatos da FNP estão disponibilizando ferramentas para que os empregados e empregadas da Petrobras possam denunciar, para que a gente juntos, que todos juntos possamos combater o aumento da incidência de assédio, não só moral, mas também o assédio sexual. E, obviamente, os sindicatos possuem uma visão muito mais ampla, muito mais humana, uma visão que vai além da visão corporativa, que reconhece as patologias relacionadas à utilização do assédio dentro das empresas, e a Petrobras, pelo contrário, tem apenas uma postura formal. Na Revap, nós tivemos, sobre assédio sexual, tivemos 2 emissões recentes, mas você não vê uma campanha permanente, estruturada para, inclusive, combater essa prática entre as lideranças da empresa. E também, em relação ao assédio moral, a total ausência da preocupação da gestão com isso. Pelo contrário, nós tivemos um caso recente na Revap, denunciamos, buscamos levar essa discussão para a CIPA, mas o que a empresa faz é tentar empurrar para debaixo do tapete, não reconhece a necessidade de treinar as lideranças para que o assédio não seja aceitado nas relações entre a liderança e os empregados. Então nós vamos cumprir nossa parte, vamos denunciar onde for preciso, vamos estruturar essa campanha a nível nacional e
em pleno século XXI, não podemos aceitar que numa empresa como a Petróleo Brasileira S.A., a categoria esteja à mercê de gerentes despreparados para fazer gestão do efetivo. Então, eu acho que todo mundo tem que ouvir esse episódio, aproveitar essa oportunidade e vir junto. Procure seu sindicato, vamos combater o assédio moral, vamos combater o assédio sexual dentro do sistema Petrobras. Então, sou professor da PUC Minas, meu nome é Carlos Eduardo. Quero conversar um pouco com vocês a respeito especificamente disso que a gente tem chamado de assédio moral no trabalho. É bem verdade que ao longo do tempo e das décadas aí que esse fenômeno veio se desenvolvendo e assim foi batizado e nomeado, ele deu visibilidade a determinadas situações que já aconteciam no contexto de trabalho, de uma forma mais ou menos frequente e sistemática. Maria Maeno, também quero agradecer aqui a presença dela, certamente uma parceira, aí não poderia deixar de dizer, nessa luta que é a luta em prol da melhoria das condições de trabalho e saúde e segurança de tantos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Quero fazer esse registro. O assédio moral, então, ao longo das décadas, depois que foi descoberto e batizado dessa maneira, foi posto no nosso mundo e, digamos, nos debates públicos, como uma forma que as pessoas encontraram também de vocalizar problemas que elas já viviam nas relações de trabalho, problemas que dessa vez, e a partir de então, ganharam nome, ganharam um rosto. Assédio moral no trabalho foi o nome escolhido para falar em razão dos acontecimentos que geram mal-estar no contexto de trabalho. É claro que a gente viu por muitas vezes esse nome, assédio moral no trabalho, ser utilizado de uma forma equivocada, mas não que não houvesse uma situação de trabalho difícil, precária, por detrás daquilo que os trabalhadores chamavam de assédio moral, por exemplo. Mas sem exatamente ir só pela via do assédio moral, acho que antes da gente caracterizar uma situação ou outra como assédio moral, a gente precisa discutir violência relacionada ao trabalho. E aí, nesse pacote desse conceito que é a violência relacionada ao trabalho, a gente tem tanto aquela violência que acontece no local de trabalho e que muitas vezes é perpetrada pelo trabalho, e a violência que a gente diz que é a violência do trabalho, também perpetrada por ele, por meio, por exemplo, dos acidentes de trabalho, de determinadas condições que levam os trabalhadores a situações realmente dramáticas. Então, tanta violência que acontece e atinge os trabalhadores no seu contexto, por exemplo, a criminalidade violenta, quanto a violência perpetrada pelo próprio trabalho, que aí se costuma chamar de violência do trabalho, são fenômenos que fazem parte da violência relacionada ao trabalho. Uma violência que, evidentemente, tem bases mais profundas do que só a interpessoalidade, do que só um conflito entre pessoas no contexto laboral. Daniela colocou muito bem aqui a abordagem, ela segue numa vertente que tenta descortinar elementos que são elementos estruturantes e estruturais dessa violência relacionada ao trabalho. E a gente vai fazer a leitura do assédio moral realmente pensando o assédio moral no contexto laboral, não apenas como um conflito entre duas ou mais pessoas num determinado ambiente. Não se trata disso. O assédio moral consiste em uma violência relacionada ao trabalho e ele carrega consigo uma dimensão estrutural, que só pode realmente ser evidenciada quando a gente para de olhar apenas para aquele conflito entre as pessoas num determinado ambiente laboral e passa a observar também aquilo que Daniela colocou de forma muito precisa, acho até que de forma cirúrgica, a gente passa a olhar para os interesses que existem, para as racionalidades que existem por detrás das condutas das pessoas. Então, não se trata de forma tão simples de pensar qual era a intencionalidade daquele agente que promoveu e praticou o assédio moral, mas de pensar qual é a racionalidade daquela conduta. Aquela conduta, ela se baseia certamente em outros elementos que a gente precisa verificar. Entre eles, um elemento muito importante que a gente pode dar o nome de valores. Quais são os valores que estão em jogo quando as pessoas agem, quando as pessoas se comportam? E é claro, a depender da visão de mundo
que uma corporação, uma organização e um determinado campo gerencial tenha, e a depender dos valores que eles partilham e partilhem, é claro que a gente vai ter condutas por um caminho ou condutas que seguem num outro caminho. A gente tem condutas que seguem e avançam rapidamente no nosso país por conta especificamente de certas representações de mundo, de certas compreensões e de certos valores políticos, inclusive, que seguem na linha de uma precarização cada vez mais aprofundada do trabalho e das condições de trabalho. A reforma trabalhista é um exemplo disso, claramente. Não é uma reforma que visa modernizar o trabalho, é uma reforma que, na verdade, faz um desmantelamento dos direitos do trabalho. Isso está colocado em várias análises dos teóricos mais importantes do nosso país, que já descortinaram também e revelaram as reais pretensões da reforma trabalhista, mas a gente poderia ter outros caminhos também, de uma tentativa de construção mais solidária, mais democrática, se fossem esses os valores, de fato, defendidos e pretendidos por muitas organizações e pelo Estado brasileiro. Pensando, então, o assédio moral, já com essa compreensão mais estrutural, o assédio moral como um fenômeno que se tornou uma espécie de guarda-chuva também, por meio da vocalização do termo assédio moral, a gente pode falar sobre o mal-estar que nos atinge no contexto de trabalho. É preciso que a gente descortine de fato e revele de fato se aquilo que a gente está abordando é um assédio moral ou é ainda algo a mais e além daquilo. Porque essa concepção do assédio moral, Daniela também expôs isso de uma forma bem precisa, quando ela nasce, ela vai se tornando cada vez mais compreendida e concebida como uma versão de um conflito nas relações de trabalho, um conflito ocasionado por uma figura que é o assediador e uma figura que é o assediado. É como se, quando a gente ouvisse falar sobre assédio moral, a gente imediatamente pensasse sempre naquele chefe desse tamanho, e geralmente as capas de livros, as representações sobre o assédio moral, assim, para qualquer um de vocês que quiser buscar no Google, vocês vão encontrar imagens assim. É um chefe desse tamanho e um funcionário desse tamanho. O que tem de problema nessa figura? Ela traz à tona o fato de que existem relações hierárquicas, que tem uma forte vinculação com o problema do assédio moral. Mas ela não revela aqueles mecanismos, os dispositivos e as engrenagens institucionais e organizacionais que movem essa máquina e vão produzindo isso que é o fenômeno da violência relacionada ao trabalho, sendo uma das suas formas o assédio moral e também o assédio sexual, que é tema dessa campanha e desse debate. Para nós, efetivamente, as relações interpessoais e os conflitos que acontecem entre uma pessoa e outra no local de trabalho, eles, na verdade, são apenas, e a gente pode usar essa metáfora com muita tranquilidade, eles são apenas a ponta de um iceberg. Eles são só aquela pontinha visível, mas que, de fato, nos exigem ir um tanto abaixo daquela parte submersa para encontrar outras determinações desse conflito estrutural, que é o assédio moral, e que se manifesta ali naquelas relações, se materializa nas relações interpessoais. O que tem abaixo desse iceberg e abaixo, diríamos, das relações interpessoais e dos conflitos no trabalho? A gente vai encontrar dimensões e interesses econômicos, interesses políticos, interesses organizacionais. Não é por acaso que Daniela fez alusão a isso fortemente, dizendo que não se trata simplesmente de ficar se perguntando sobre a intencionalidade do agente, mas até de se perguntar, eu diria isso, o que a conduta pretende. O agente, ele tem várias pretensões, às vezes bater as metas, atingir as metas, receber, então, essa participação nos lucros e resultados, ou as bonificações, mas existem outros interesses que são materializados na conduta desse agente. Para vencer o assédio moral e discuti-lo de fato, a gente precisa se perguntar sobre isso. Quais são os valores em jogo? De fato, são valores econômicos ou a saúde e a segurança, elas se colocam acima desses valores econômicos e políticos que a organização partilha junto aos seus? E aqui fico pensando e gostaria de indicar especificamente sobre essa questão da avaliação de desempenho, que é uma questão realmente muito importante.
A gestão contemporânea, ela é realmente muito marcada por uma obsessão pelos números. Aquilo que um autor francês, o Vincent Degollejat, já chamou de quantofrenia. É como se os gestores vivessem no tempo atual obcecados por métricas, por números, e como se eles achassem não, de fato eles acreditam que o trabalho das pessoas, ele pode ser tranquilamente convertido em números e que a gente não perde o essencial fazendo isso. Isso não é verdadeiro, obviamente que não. O debate de valores, o debate dos saberes, as experiências vividas pelas pessoas nas suas práticas profissionais, essas experiências não são exatamente quantificáveis. É por conta exatamente de determinadas perspectivas e valores financeiros, econômicos, que as organizações resolvem quantificar todo mundo e colocar tudo em uma métrica que parece evidenciar e ser equivalente ao mundo real, mas não é. É como se um trabalhador petroleiro, por exemplo, visse uma planilha específica, o seu resultado naquele dia e pensasse, bom, não trabalhei o suficiente. Será que é isso mesmo? Será que aquele número que aparece ali naquela avaliação de desempenho, a partir de uma ótica específica, que não é capaz de se aprofundar naquilo que você faz e naqueles valores que você debate, na solidariedade que presta ao colega no momento em que ele precisa, será que aqueles números expressam efetivamente o trabalho real, aquilo que as pessoas fazem? Nós sabemos que não. Agora, qual é o interesse de fazer uma avaliação de desempenho e deixar a parte mais importante do trabalho, que não é necessariamente numérica, de fora da avaliação? Existe aí também um interesse político e econômico que vai se sobrepondo a qualquer outro debate que os trabalhadores queiram e precisem fazer no seu cotidiano de trabalho junto aos gestores e à alta direção da organização. Isso é só para vocês terem uma ideia de que as coisas estão postas da forma que hoje a gente as enfrenta, mas elas foram construídas dessa maneira, construídas a partir de uma perspectiva de mundo, a partir de uma perspectiva gerencial, que não deve permanecer intocada, ela precisa ser questionada, precisa ser discutida. Por isso aqui a gente trabalha numa vertente de problematizar os modelos de gestão e organização do trabalho. Sem uma discussão efetiva sobre as condições de trabalho, os modelos de gestão e organização do trabalho, e mais ainda sobre esses aspectos políticos, institucionais e culturais de cada uma das organizações, a gente não alcança uma compreensão mais aprofundada sobre o assédio moral. E o que a gente acaba fazendo, se a gente segue nessa linha pensando que o assédio moral é apenas um conflito entre o chefe e o empregado, e ele não é só isso, ele é também isso, mas ele é mais do que isso. Esse mal-estar nessa relação é só um sintoma de um mal-estar vivido no trabalho, de forma muito mais ampliada, e que repercute, assim, sobre os funcionários. Mas se a gente segue só essa linha do conflito interpessoal, a gente tira de cena aquilo que é fundamental para a nossa abordagem. E o que, de fato, é o fundamental? Perceber que o assédio moral, ele é, ao mesmo tempo, sintoma de um mal-estar vivido no trabalho, de um trabalho maltratado. É isso que é o assédio moral para nós. O trabalho maltratado. O assédio moral tem dimensões organizacionais, psicossociais, e que nos levam a perceber que o trabalho está sendo descuidado, maltratado, não por aquelas pessoas que fazem seu ofício, enfrentando todas as dificuldades que nós sabemos que os petroleiros já enfrentam. Há estudos específicos sobre saúde mental e trabalho que revelam e têm indicativos muito sérios das situações que são vividas pelos petroleiros. Por exemplo, o confinamento nas embarcações, tensões pré-embarque que são vividas por muitos trabalhadores, inclusive essa dissociação entre a vida no trabalho e a vida social, porque na medida que o sujeito embarca, a vida social continua acontecendo e alguma coisa da existência dele também se perde no período em que ele não tem contato presencial com a família ou não tem qualquer tipo de contato que possa trazer maior proximidade, a não ser uma ligação telefônica, quando isso muito é possível. Quero, então, colocar aqui essa questão do assédio moral em outras bases, que não essa base do conflito interpessoal, mas trazer a discussão um pouco mais para o campo do trabalho.
A Daniela fez uma abordagem muito interessante sobre a questão das intervenções sobre o assédio moral no trabalho. E ela revelou, com a revisão teórica que foi feita, que essas intervenções que tentam apenas mediar conflitos ou traduzir esses conflitos com palavras que sejam realmente mais palatáveis para as pessoas, essas intervenções por via da comunicação, por via muitas vezes de uma mediação mais precária, elas não solucionam os problemas, justamente porque a origem desses problemas não é interpessoal. Se apresenta naquela dimensão das relações humanas, mas começa muito antes, quando o trabalho começa a ser agredido, precarizado e maltratado. E aí me recordo aqui da fala inicial do Juvenal e também da Natália, de situações muito sérias. Fiz um rápido registro aqui. Eles fazem alusão à sobrecarga de trabalho, a um volume de trabalho acentuado com redução dos efetivos, com ameaças que começam a aparecer de forma mais sistemática, a uma redução de recursos das equipes, que continuam tendo de responder a todo o volume e as exigências do trabalho, e às vezes a exigências até mais acentuadas do que aquelas que eram colocadas antes. A alteração de aspectos da jornada de trabalho e dos dias em que os trabalhadores permanecem embarcados. Também foi feita alusão a isso, o que, obviamente, acentua aquele quadro anterior, já conhecido pelos estudos em saúde mental e trabalho, de que os trabalhadores já viviam embarcados situações de confinamento, como aquelas que muitas pessoas vivem hoje por conta do isolamento social na pandemia da Covid-19. Então, aquelas situações, elas foram agravadas no momento atual, e, claro, ausência de privacidade a bordo, abstinência sexual forçada, distância da família em eventos de grande significação, isolamento social, limitação de espaço, percepção assimétrica do tempo, a vida percebida como dissociada do trabalho, ganhos por serem trabalhadores da Petrobras, percebidos de forma ambígua, porque se ganha, por exemplo, algo a mais do ponto de vista da remuneração, mas se perde uma parcela incrível e impressionante da própria existência que você não consegue acompanhar quando está embarcado. Então, a gente não está falando sobre uma categoria profissional que vive apenas a glória no seu trabalho. Vive também situações muito adversas e que precisam ser abordadas. E elas, provavelmente, nesse contexto em que a gente vive hoje, com a pandemia da Covid-19, certamente têm um potencial de se agravarem, sobretudo com essas medidas que foram registradas, citadas aqui logo no início dessa live, dessa apresentação feita pelo Juvenal e também pela Natália e, na sequência, por Daniela. E vejam vocês, os trabalhadores tentam encontrar recursos para fazer frente ao sofrimento nas situações de trabalho. Um desses recursos é o uso de substâncias psicoativas, o uso do álcool, por exemplo. A ansiedade e a angústia, elas tendem a ser sentimentos que são compartilhados por esses trabalhadores e, obviamente, aquele sentimento de estar destacado da família e vivendo sempre distante e longe, já era pesado antes. Imaginem agora, em um contexto no qual esse trabalhador retorna para casa e vive um outro tipo de confinamento também. Então agora a gente tem uma situação de duplo confinamento para essas pessoas, na embarcação e depois por conta do isolamento social, que todos nós sabemos é a medida amplamente importante e necessária para a gente conter o avanço da Covid-19. Seguindo nessa linha, então, da abordagem do assédio moral como violência relacionada ao trabalho, perpetrada pelo trabalho, o que resta para nós, se a gente de fato quiser fazer uma discussão aprofundada sobre esse tema, é tentar escavar, ou a gente precisa se aprofundar naquelas dimensões que são as dimensões econômicas, organizacionais, que movimentam as condutas desses agentes. É óbvio que o agente ele não está isento e será irresponsabilizado por sua conduta. Não é isso que eu estou dizendo aqui para vocês. O agente será também responsabilizado pela conduta. Mas é insuficiente substituir um agente de um determinado setor se a lógica de produção e se a lógica da gestão permanece a mesma. É insuficiente tratar o assédio moral à margem do trabalho. E é insuficiente uma abordagem que descolhe o assédio moral e o conflito interpessoal dessas relações
de produção, das relações de produção no contexto de trabalho. Não é certamente por acaso que o comportamento de pessoas que são vistas como improdutivas, ainda que não sejam, pode ser, por exemplo, o sindicalista que a Natália citou, pode ser uma trabalhadora gestante, podem ser muitos outros trabalhadores que são taxados equivocadamente como pessoas que não contribuem, como pessoas que estão fazendo corpo mole. É o caso dos trabalhadores que ficam doentes e que têm perturbações mentais e que são colocados nesse pacote de pessoas que não querem contribuir. Como assim não querem contribuir? São pessoas que foram afetadas e afetadas gravemente justamente pelas condições em que elas realizam a atividade delas. Mas nós sabemos perfeitamente que a lógica de gestão, baseada aí numa lógica de produção, que é a lógica de produção do modo de produção capitalista, obviamente, não tolera improdutividade. A regra para o assédio moral, sobretudo quando ele é utilizado, mobilizado como instrumento de gestão, é que a gestão possa cada vez mais subtrair, torcer, extorquir mais trabalho e mais valor daquilo que as pessoas fazem. Então, essas reestruturações, as privatizações e tantos outros movimentos que precarizam de forma muito consistente o trabalho, elas têm também um objetivo: fazer com que se possa utilizar a força de trabalho quase que de forma ilimitada, sem fronteiras, sem restrição. Aquilo que a reforma trabalhista também tentou fazer, só que com ares de modernização e de flexibilização das relações, quando, na verdade, nós estávamos, isso já sabíamos, diante de um movimento dramático e muito grave de subtração de determinados direitos e de uma ofensiva neoliberal contra os trabalhadores e contra aquilo que foi conquistado. Isso é posto e tem sido posto, inclusive, no nosso país, de uma forma muito inadequada. Alguns representantes políticos, a gente vai vendo aí o custo que tem o voto, afinal de contas. Alguns representantes políticos vão dizer que nós, brasileiros e brasileiras, temos que escolher entre termos direitos ou termos emprego. Ora, vamos pensar junto aqui. No limite, então, uma sociedade desenvolvida que precisa fazer essa escolha é uma sociedade em que a pessoa tem, e as pessoas têm empregos, mas não tem direito nenhum? Será que existe essa relação de inversa proporcionalidade? Menos direitos, mais empregos? Mas a gente precisaria se perguntar de que emprego a gente está falando, afinal de contas. Então, queria fazer essa exposição para vocês, trazendo alguns elementos, fechando já minha fala, que fazem parte desse conjunto de fenômenos que a gente vive no contexto de trabalho hoje e que são fundamentais para a gente seguir nessa abordagem que essa mesa aqui já construiu ao longo dessa breve discussão que nós fizemos. Obrigado, Marcelo, obrigado, Daniela, obrigado também a Natália, que esteve aqui conosco. Carlos, nós aqui que estamos te assistindo, estamos aprendendo um pouco mais com você, que agradecemos a apresentação. A Natália tinha uma outra apresentação e, portanto, ela fez a sua fala e teve que sair, né? Sindicalista é assim mesmo. A gente tem horário para sair de casa, mas tem horário mais para voltar. Então, a gente tem horário para começar as atividades e não sabe que hora que termina as atividades no dia a dia. A companheira Natália, inclusive, está acompanhando a greve lá da PBio, né? Trabalhadores que estão, além da redução do efetivo, além das métricas de desempenho, além de vários outros problemas de assédio por produção, a gente também está com isso que foi falado aí e estamos lutando contra a privatização, né? Então, a Natália está cumprindo esse grande papel lá na Petrobras Biocombustível. Eu tenho aqui, eu coletei aqui, recebi uma pergunta, tem alguns comentários. Gostei muito do seu fechamento da sua fala, Carlos, com relação à sociedade, uma sociedade evoluída ter que escolher, então, e não ter direitos por ter empregos, né? Eu achei bem interessante essa análise, essa reflexão, é bem interessante. Dani, tem um ponto que você colocou na sua apresentação, e eu achei bem interessante, o Carlos também chegou a comentar na dele, com relação à questão da violência contra os adoecidos, né? Que é a falta de reconhecimento de nexo, a negação do nexo.
principalmente aqueles trabalhadores que estão que são perseguidos, eles são pressionados por métricas de desempenho, eles são exigidos deles que façam atividades que eles sabem que são perigosas e por gestores que não estão na frente daquela atividade, então ele sofre com o risco de estar colocando a sua e a vida dos colegas em risco, porque trabalhar numa atividade perigosa como os petroleiros não é nada fácil. E aí esses trabalhadores eles acabam sendo vitimados pelo assédio moral, e acho que aqui também tem que comentar que o assédio sexual também está ambiente no nosso ambiente de trabalho. Eu vou até entrar nesse ponto daqui a pouco. Mas a negação da relação do efeito daquele assédio, daquela provocação que vem existindo sobre o trabalhador, ela sempre existiu, ela continua existindo, e a Petrobras, ela acaba não reconhecendo nenhuma doença, nenhuma. Até mesmo em tempos de pandemia, né, que nós temos vários problemas, inclusive do aumento desses tipos de patologias e aumento nos afastamentos médicos, enfim. Em tempos de Covid, o trabalhador que pega a Covid dentro de uma plataforma de petróleo é desembarcado, ele entra testado negativo, é contaminado lá dentro, ele é desembarcado, e mesmo assim a Petrobras não reconhece nexo, e nem reconhece que a doença tem relação com o trabalho, ainda que não seja relacionado ao ambiente de trabalho de forma direta, mas está relacionado de forma especial pelo exercício da função. E mesmo assim eles negam, né? Então é um caso que a Petrobras, por ser a maior empresa do país, tinha que ser exemplo para tantas outras, mas os gestores que nela existem gostam de ser exemplos, mas sempre exemplos negativos. Então eu gostei também do que você comentou. Mencionar aqui que as apresentações vão ser colocadas no site da FNP. Essa live permanecerá também disponível no site da FNP e dos sindicatos, e que quem tiver alguma pergunta que coloque. Eu tenho aqui uma pergunta, Juvenal, aqui veio no particular, porque eu, inclusive, disponibilizei meu WhatsApp, porque às vezes pode acontecer, surgir alguma denúncia, e eu achei interessante a gente discutir essa denúncia aqui, né? Lógico, sem mencionar de onde que veio, quem é o denunciador. É o seguinte, aqui foi colocado, Juvenal, agora temos vários gestores bolsonaristas punindo injustamente e sem motivo. Eu acho que isso aqui entra naquela questão que foi colocado pela Daniela, intencional ou se tem algum interesse. Porque nós temos vários gestores que têm interesse não só em perseguir, mas também para galgar cargos gerenciais maiores dentro da empresa. Então, isso está acontecendo muito, está muito intenso. Vou passar para vocês aí, que alguém quiser fazer uma explanação sobre esse assunto daí. Eu ia fazer só um comentário rápido, porque fica parecendo também que ser mais violento é um pré-requisito, não é, para subir de cargo em alguns lugares, a depender dos valores que as pessoas partilham. Então, essa alusão aí a determinado fato que um dos trabalhadores faz me parece realmente importante. E mais ainda sua fala depois dizendo que, olha, então, de repente a pessoa está tentando subir de cargo por meio da violência. Parece que a gente foi instituindo, sobretudo nos últimos tempos em que o ódio, a raiva ou a raivosidade tem se tornado instrumentos políticos para algumas pessoas, ao lado aí sempre das fake news. Parece que também isso vira critério para avaliação de desempenho, para uma avaliação positiva de desempenho. Quanto mais a pessoa partilha e compartilha dessa sociabilidade violenta na relação com os outros, mais é bem avaliada. Mas por alguns, não por todos, afinal. Não é? E se a gente, de fato, quer inspirar uma sociedade que seja justa, pacífica e democrática, a linha de pensamento é exatamente o oposto a isso que a gente está vivendo. A negação, ao negacionismo, a letargia, inclusive no tocante a combate da Covid-19, é tudo isso. E, é claro, alguém que, de fato, se pretenda mais democrático e mais justo, não pode ser conivente com qualquer conduta que viole direitos humanos básicos no contexto de trabalho. Ainda há essa discussão, uma discussão bem rasteira sobre direitos humanos, que fazem a gente pensar muitas vezes, algumas pessoas querem
fazer com que a população acredite nisso, que direitos humanos não é para todo mundo, direitos humanos, afinal de contas, são para bandidos e criminosos. Não, gente, é uma profunda ignorância, a gente só tem a lamentar e sentir muito por quem pensa assim, porque isso só comprova e corrobora uma profunda ignorância sobre declarações de direitos humanos e as situações específicas em que elas foram produzidas. Bastava a gente, de fato, acompanhar aquilo que são os direitos humanos para a gente, de fato, ter uma sociedade produzida com outras bases, inclusive no contexto de trabalho, que a gente não pode dizer que exatamente é o contexto mais democrático que as pessoas vivem, não mesmo? Pois é, por falar nisso, eu estou aqui pensando, né, no discurso meritocrático, né, o quanto que ele veicula hipocrisia e violência, né, sobretudo quando a gente percebe que as avaliações são uma farsa, né, e que colocam muito mais naquele quadrante inferior, né, naquele rótulo de desempenho insuficiente, as pessoas que às vezes estão adoecidas, estão abaladas pelo trabalho, né? Uma coisa que eu andei uma época procurando era olhar o perfil de assediado que se descreve, né? Nas cartilhas, em algumas publicações corporativas, né? Como se houvesse uma característica ali única do assediado. E a gente nunca encontrou a pessoa adoecida, né? E a gente sabe que uma das principais aí características que levam uma pessoa a ser assediada, aliás, posso dizer que são duas. Uma é não estar conseguindo, de alguma forma, corresponder às demandas cada vez mais intensas de produtividade, né? Aliás, são três. A outra é você ousar fazer críticas, né? Que aí tem uma relação aí com você participar de alguns coletivos, né? Os sindicalistas, os cipeiros mais atuantes, né? A gente tem que prestar, nós, né, que temos um olhar aí para essa questão de políticas públicas, a gente tem que prestar muita atenção nesses grupos, porque são pessoas que estão muito vulneráveis à violência, né? E eu destacaria também uma questão, quando eu falei da avaliação de desempenho, algumas coisas que o Carlos também colocou, que o Marcelo e a Natália colocaram, sempre me vem à mente aquele chefe operacional, né, que muitas vezes é aquela pessoa que leva porrada de cima e é acusado de baixo também, né, de assédio, né, e a gente já teve aí alguns trabalhos em que nós percebemos também que essa população, é claro, gente, que eu estou falando ali, né, independente da loucura que pode haver na alta gestão, eu não estou falando dela, tá, eu estou falando daquele chefe operacional que está ali e está exposto a um sofrimento muito intenso. Eu acho que também o sindicato deve prestar uma atenção especial nesses casos, né? Porque muitas vezes eles são alvo de denúncias e de acusações, né? E eu acho que isso é uma questão aí também para se olhar, né? Nesse contexto todo aí que vocês estão descrevendo. Perfeito. Vocês me fizeram lembrar de um caso que aconteceu no ano passado, numa plataforma do pré-sal. Eu vou até contar a história aqui para vocês terem conhecimento, né? Durante uma transferência de óleo diesel da plataforma para o navio que abastecia a plataforma de insumos, o operador identificou que o mangote a ser utilizado não era próprio para óleo diesel, era um mangote de água. Inclusive, aí tem propriedades não só químicas, mas físicas, inclusive relacionada à pressão do mangote. E foi dado a ordem pelo gerente da plataforma que mesmo assim era para utilizar aquele mangote. E assim foi feito. O operador cumpriu o procedimento, fez a tarefa e ocorreu que o mangote estourou, vazando óleo diesel para o mar. Foram milhares de óleo diesel que vazou para o mar. E no momento que houve a investigação desse acidente, desse evento de contaminação ao meio ambiente, a Petrobras deu punição para o operador responsável pelaquela atividade, mas não puniu o gestor que autorizou que ele operasse com o equipamento indevido. Então, vocês precisaram pensar nisso. Enfim, eu tenho aqui um outro comentário que chegou
mas eu vou deixar para o final, porque aí eu acho que é direto para mim, tá? E então eu vou passar aqui considerações finais para a Daniela, para o Carlos, e depois eu vou fazer minhas considerações finais e vou responder essa pergunta que foi colocada aqui, tá bom? Bom, eu agradeço aí o convite de vocês. Eu queria até destacar uma questão que está sendo muito colocada aí pelos petroleiros no nosso questionário. A gente tem um campo aberto em que as pessoas estão colocando as dificuldades que elas têm vivido, né? E eu destacaria duas questões que têm aparecido muito, que é o não cumprimento de protocolos que estão escritos, né, que estão colocados, formalizados e expondo as pessoas ao risco. E a outra questão é a intensificação do trabalho de quem fica, né, na base aí trabalhando. Então, acho que essas duas questões aí são, a princípio, o que está mais aparecendo para nós. Eu agradeço o convite e me coloco à disposição aí para outros diálogos e outras questões. Obrigada. Quero também agradecer ao Juvenal, a Natália, pela oportunidade de rever colegas da Fundacentro, Daniela, também Maria Maeno, ainda aqui que por essa distância, mas uma distância que agora pode ser um pouco enfrentada por esses meios virtuais. Entendo que, de fato, a gente precisa ir construindo esses movimentos para que a gente possa inspirar outros valores, especificamente para o mundo do trabalho, que não esses com os quais muitos de nós convivemos nos dias atuais ou nos deparamos quando a gente realiza as pesquisas especificamente com trabalhadores de categorias profissionais diversas. Podem contar conosco, mesmo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, para outros debates, para outras iniciativas que toquem no assunto, especificamente nas psicopatologias que atingem trabalhadores e trabalhadoras que trabalham aí nas plataformas offshore, em outras localidades específicas no campo de vocês. Então, tenho a agradecer muito a vocês e desejo uma boa tarde a todos também. Bom, eu vou encerrar minha parte aqui. Eu tenho até um debate para colocar aqui, para a gente refletir, na verdade, para servir como reflexão aos petroleiros, e aí não somente aos gestores, mas a todos os trabalhadores petroleiros, que é relacionado ao assédio sexual, que ocorre em todos os ambientes de trabalho, podem ocorrer, logicamente, mais acentuado numa categoria que predominantemente é masculina, né? E petroleiro, as suas unidades são industriais, que são extração de petróleo, refino, transporte, enfim, mas também não descartando os casos que ocorrem nos prédios administrativos da Petrobras, a preocupação sobre o assédio sexual, né? E nós somos, dentro do sistema Petrobras, em torno de 45 mil trabalhadores próprios, considerando aí 150 mil com trabalhadores terceirizados e pais, mães de família, filhas que trabalham, e a gente tem que estar respeitando todos esses trabalhadores, porque a gente não pode admitir que não só o assédio moral esteja no ambiente de trabalho, mas também que o assédio sexual não exista, né? Então, se você receber uma cantada ou uma insistência de alguém que está te perseguindo, um chefe, isso acontece muito, já vi vários casos, inclusive aqui na base que eu represento, que é Litoral Paulista, nós já tivemos muitos casos em uma única base durante muitos anos. Hoje não mais acontece, porque houve um trabalho intenso que o Sindipetro fez lá. Vocês têm que denunciar por seus sindicatos, não podem ficar calados, porque esse sofrimento só vai te levar a adoecimento. E, como foi dito aqui, pela Daniela e pelo Carlos, a Petrobras vai sempre negar o nexo, não vai ter reconhecimento do nexo. Então, vocês têm que denunciar. Essa prática de assédio sexual, ela tem que terminar, tem que acabar. A gente não pode admitir. São 16% de mulheres do efetivo próprio da Petrobras. É um número muito baixo. Então, acredito que essas mulheres devem sofrer muito, tanto quando embarcam em plataformas e deixam aqui os seus maridos, as suas famílias, e ficam lá 14 dias ou até mais que isso, tanto no dia a dia das refinarias,
na atividade diária de um prédio administrativo. Nós sabemos que existem muitas mulheres que sofrem, então nós precisamos respeitá-las como se quiséssemos que as nossas fossem respeitadas no ambiente de trabalho. Eu peço que vocês denunciem, procurem ajuda. Existe o canal de ouvidoria dentro da Petrobras, mas existe também os diretores do sindicato que vocês possam procurar. Eu vou responder aqui um comentário que foi feito, né? E aí eu vou encerrar, porque eu acho que tem relacionado aqui a uma questão política, né? A seguinte questão que foi colocada a respeito de vários gerentes e supervisores que estão colocando as manguinhas de fora nesse governo, né? E tem muita gente que está adoecendo e está se afastando, e tem mesmo, na área industrial, principalmente por conta da redução de efetivo, estão sendo obrigados a fazer várias coisas que eles não concordam, e, portanto, o conhecimento que eles têm de inclusive tentar se negar e utilizar o seu direito de recusa, eles estão sendo perseguidos, punidos, estão sendo avaliados de forma negativa, e, portanto, eles estão se sentindo perseguidos e adoecendo. Mas assim, pessoal, considerando que a Petrobras é uma empresa pública e ela navega conforme a maré, infelizmente, né, no aspecto negativo, que deveria ser navegar em favor do governo, mas de forma que privilegiasse o povo brasileiro, e isso não vem acontecendo. Então, dentro de um governo autoritário, que é o que nós temos hoje, um governo fascista, vários gerentes e supervisores vão praticar assédio sobre todos os trabalhadores, né? Sobre os petroleiros, sobre nós. Vai ter essa prática. Mas nós estamos aqui para tentar combater justamente isso. Portanto, essa campanha contra o assédio sexual e o assédio moral na Petrobras, com o nome Assédio Não Legal, ela vem aqui para trazer esclarecimentos e iniciar um debate e também fazer com que esses números diminuam. Portanto, esses filhotes aí do Bolsonaro serão responsabilizados, com certeza. Mas é necessário que vocês denunciem para os seus sindicatos. Bom, eu agradeço aqui Daniela Tavares, da Fundacentro, Carlos Carrusca, professor da PUC de Minas. Espero que essa pandemia passe tão logo que teremos alguns congressos da federação, e quem sabe durante os congressos, que teremos centenas de congressistas, vocês possam estar lá para fazer uma apresentação dessa presencialmente. Com certeza serão convidados e será um grande prazer ter vocês de novo conosco. Será um prazer para a gente também, pode ter certeza. A gente espera que em breve possa se reencontrar num evento presencial e poder fazer essas discussões e, de fato, ir construindo alternativas aí para vocês. Vai ser um prazer. E o programa de hoje fica por aqui. Se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma para ficar por dentro de tudo que rola no Petrocast. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até mais!